Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou, por consenso, uma lei extremamente importante, com algumas salvaguardas necessárias para evitar que recursos públicos caiam em mãos de aventureiros. É uma lei destinada ao apoio à agricultura familiar, às agriculturas atávicas, às comunidades tradicionais, aquele que mantém uma propriedade rural apenas com sua própria família e mesmo o pequeno empregador que trabalha com sua família e trabalha com alguns empregados também, muitas vezes vindo de assentamentos da reforma agrária. Uma lei muito importante para a agricultura familiar que produz riquezas para o Brasil e é perfeitamente compatível com a grande agricultura, ou seja, com o agronegócio. Não há incompatibilidade alguma entre as duas atividades. Elas, ambas, produzem a seu modo e nas suas dimensões riquezas para o presente e produzirão riquezas para o futuro do país e mais, têm condições de fazer com que o Brasil continue a ser o que já é em grande parte o celeiro do mundo para os dias que virão também. Mas, senhoras e senhores deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara, aqueles que foram vistos em imagens de circuito nacional, depredando uma propriedade rural em Borebi, no estado de São Paulo, destruindo milhares de pés de laranja numa propriedade estabelecida, regular e que se pode até dizer que seja disputada judicialmente, mas que tem um título de propriedade em favor de uma empresa agrícola, aqueles não são o protótipo, não são o exemplo adequado do trabalhador, daquele trabalhador que produz riquezas em uma propriedade rural familiar. Aqueles são baderneiros, aquilo é um bando. Mas as pessoas que se assustaram com aquelas imagens de tratores derrubando milhares de pés de laranja, deveriam ver e deveriam se lembrar das imagens que mostram realmente o grau de brutalidade desse pseudo-movimento social que é o MST. Deveriam lembrar das imagens de proprietários atados, presos a tratores, cárcere privado, violência e tortura contra proprietários apenas pela culpa de serem proprietários de empregadores rurais, destruição em massa de plantações, depredação de sedes de fazendas, crimes até de homicídio. Isso é o MST, esse é o retrato do MST e é essa a verdade que nós não podemos calar. O MST, de há muito, deixou de ser quando adotou um projeto político de tomada do poder, que ele não negue, pelo contrário, escreve com todas as letras e declara publicamente em todos os seus movimentos, quando ele adotou o projeto de tomada do poder pelo poder, deixou de ser um movimento social. Deixou de ser um movimento social e o que é pior, passou a campear como um bando, e um bando frequentemente armado. Senhor presidente, isso é algo que não pode se tolerar no Estado democrático de direito. No Estado democrático do direito existe o império da lei. Alguém pode disputar a propriedade de uma nesga de terra? Pode, judicialmente, recorrendo ao Poder Judiciário para dirimir conflitos e aguardando e cumprindo a decisão do Poder Judiciário. Jamais tomando a lei em suas próprias mãos, mesmo sob os mais elevados argumentos. É isso que o MST faz e, portanto, ele atenta contra o Estado democrático de direito, deve ser repelido pela sociedade brasileira, deve ser repelido pelas leis, deve ser reprimido pela autoridade pública com a devida força e os seus membros devem ser levados às barras dos tribunais e à cadeia, que é o lugar de qualquer agente do crime organizado, incluindo esses pseudo-agricultores do MST. Muito obrigado por sua atenção.